Boa tarde. Convocamos os senhores vereadores que não estão ainda no plenário para que a gente tenha quórum para iniciar a sessão. Não. Já foi lido, não foi outro ano. Tá. Em votação, a ata da reunião anterior. Em apreciação, a ata 5.677, que foi lida ontem, não havendo discussão, em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Só um minutinho. Estou pedindo aqui o suporte que não estão conseguindo os vereadores efetivar os registros lá no computador, no notebook. Só um minutinho já vai ser resolvido aí. Ofício número 019/2019. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Lages. Assunto: sessão 5.678 e 5.679. Venho, por meio desta, com autorização do vereador Ivanildo Pereira, informar que o mesmo não estará presente na sessão de hoje devido a problemas de saúde. Aproveito a oportunidade para se disponibilizar do que for necessário diante das providências que forem definidas em sessão. Ao ensejo, solicito renovação a Vossa Excelência, protesto de estima elevada à consideração. Vereador Ivanildo Pereira e assessora do Parlamento, Érica Pacheco. A presidência acusa o recebimento de denúncia de crime de responsabilidade contra o vice-prefeito Juliano Polese e solicita ao secretário que faça a leitura da denúncia. Convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Portanto, a presente denúncia obedece preliminarmente aos requisitos legais. Título 1. Da contratação da empresa da sogra do denunciado para prestar serviços para a Prefeitura de Lages. Juliano Polese foi um vereador aguerrido na legislatura de 2013 a 2016, eleito pelo PP. Fez parte da bancada de oposição, sendo um crítico ferrenho de imoralidades cometidas ao longo do mandato pela gestão da época. Tal postura fez-nos acreditar que ao assumir o cargo de vice-prefeito, estaria juntamente com o prefeito municipal, promovendo as mudanças que a cidade sempre esperou e que tanto defendeu quando vereador de oposição. Ocorre que a condenação a ilegalidades e imoralidades acontecia apenas quando o beneficiário não era o próprio Juliano, pois não foram poucas as vezes que o denunciado deixou de observar a legislação, em especial a lei orgânica municipal, nos seus atos frente ao cargo que ocupa atualmente. Em consulta a empenhos da Prefeitura Municipal de Lages, encontra-se diversas vezes o nome da empresa Centro Automotivo Conexão Limitada. A empresa é propriedade de Diva Helena Batista Bernardi, como comprova o cartão CNPJ em anexo. Sendo Diva sogra do vice-prefeito Juliano Polese, fato este público e notório. A prática infringe expressamente a lei orgânica municipal. No artigo 86, artigo 105, primeiro e segundo, vejamos. Escapou a página inicial, arrancou fora. Tá, então eu leio agora. Então, só vamos, vereador Jair, nós escapou. Vamos fazer a leitura agora. Pode começar. Pode começar. Depois tu volta lá. Escapou a primeira página, Tiraram a primeira página. Não? Não, é que a gente começou a ler daqui. Tinha que começar a ler daqui. Escapou o preâmbulo, então nós vamos fazer o preâmbulo e depois seguir. Bom, senhores, vamos ler o preâmbulo que tinha vindo para cá sem o mesmo. Então, excelentíssimo senhor Vone Schurman, presidente da Câmara de Vereadores de Lages. Jair Júnior, vereador nesta Casa Legislativa pela bancada do PSD, vem com fulcro no artigo 5º, 1º do Decreto-Lei 201 de 1967, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar denúncias de fatos e pedido de afastamento do vice-prefeito, processo de impeachment.
em face do excelentíssimo senhor Juliano Polezi, vice-prefeito municipal, conforme razões que seguem: da necessidade de instauração de processo de cassação do mandato em função da prática de crimes de responsabilidade. A presente denúncia acompanha provas documentais, é ora apresentada em desfavor do vice-prefeito de Lages, pela violação reiterada de diuturnamente dos princípios da moralidade, da impessoalidade, da legalidade, prejudicando todo o povo lagiano, afrontando também o poder legislativo, o qual não omitiu nos últimos tempos de protestar e combater os desmandos e os abusos do vice-prefeito de Lages, que veio usando da administração pública para beneficiar-se a si e seus parentes, contratando e recebendo verbas públicas em detrimento de outras empresas e famílias lagianas no comércio. Perpetrou-se, pelo menos em tese, antes do julgamento final e da devida apuração parlamentar, 3 fatos que configuram o crime de responsabilidade: contratação reiterada da empresa da sogra do vice-prefeito municipal para fornecer serviços à Prefeitura de Lages, nomeação da esposa e cunhado do vice-prefeito, assim nepotismo, desvio de recursos destinados a escolinhas de base para a disputa no JASC. Preliminarmente, cumpre esclarecer que o Decreto-Lei 2001, de 27 de fevereiro de 1967, legislação federal que dispõe sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores e da outras providências, deixa expresso que das mesmas incompatibilidades e responsabilidades incorre o vice-prefeito municipal, estando ou não no cargo de prefeito. Vejamos que no artigo 3 da citada lei. Vejamos o que diz o artigo 3 da citada lei. Artigo 3. O vice-prefeito ou quem vier a substituir o prefeito fica sujeito ao mesmo processo do substituído, ainda que tenha cessado a substituição. Da mesma forma, vereador, assim como qualquer eleitor, tem plena competência de ofertar denúncia por infrações político-administrativas cometidas nos mandatos, tornando o cargo político sujeito à fiscalização intensa de toda a comunidade. A Lei Complementar 5 de 1975 diz, artigo 20, artigo 20º, aos vereadores, entre outras atribuições, compete: 1. Participar dos trabalhos da Câmara, debater os assuntos da ordem do dia, discutir, no momento próprio das reuniões, assuntos de interesses do município, da Câmara e políticos em geral. Usar da palavra para versar sobre matérias em tramitação ou quaisquer outros temas que lhes aprouver. 3. Assistir às reuniões das comissões técnicas a que não pertença e, quando permitido pelo regimento interno, tomar parte nas discussões dos assuntos em pauta, sem direito a voto. 4. Apresentar projetos de lei, desde que não versem sobre a matéria de iniciativa exclusiva do prefeito. 5. Propor emendas a projetos de lei em tramitação na Câmara, na reforma prevista no regimento interno. 6. Fiscalizar as atividades do prefeito, da mesa e da secretaria da Câmara. 7. Denunciar o prefeito, vice-prefeito e vereadores por infrações penais ou político-administrativas, acusando-os durante o processo perante a Câmara. Neste último caso, artigo 5º, em seu inciso 1º do Decreto-Lei 2001 de 1967, deixa isso claro. 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito: se o outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e indicação das provas. Se o denunciante for o vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente de vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Portanto, a presente denúncia obedece preliminares aos requisitos legais. Título 1. Da contratação da empresa da sogra do denunciado para prestar serviços para a Prefeitura de Lages. Juliano Polezi foi um vereador aguerrido na legislatura de 2003 e 2016, eleito pelo PP, faz parte da bancada de oposição, sendo um crítico ferrenho de imoralidades cometidas ao longo do mandato pela gestão da época.
Tal postura fez-nos acreditar que, ao assumir ao cargo de vice-prefeito, estaria juntamente com o prefeito municipal promovendo as mudanças que a cidade sempre esperou e que tanto defendeu quando vereador de oposição. Ocorre que a condenação a ilegalidades e imoralidades acontecia apenas quando o beneficiário não era o próprio Juliano, pois não foram poucas as vezes que o denunciado deixou de observar a legislação, em especial a lei orgânica municipal, nos seus atos frente ao cargo que ocupa atualmente. Em consulta a empenhos, a Prefeitura Municipal de Lages encontra diversas vezes o nome da empresa do Centro Automotivo Conexão Limitada, a empresa que é de propriedade de Diva Helena Batista Bernardi, como comprova cartão CNPJ em anexo, sendo Diva sogra do vice-prefeito Juliano Polese, fato este público e notório. A prática infringe expressamente a lei orgânica municipal no artigo 86, artigo 105, 1 e 2. Vejamos, artigo 86. Prefeito não poderá, desde a posse enquanto durar o mandato, sob a pena de perda deste, 1. Informar ou manter contrato com o município, com autarquia, empresa pública e municipal, sociedade de economia mista de que participe o município ou com a empresa concessionária de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes. 2. Aceitar ou exercer cargo em função ou empenho ou emprego remunerado, inclusive os que seja demissível, ad nutum, nas entidades constantes do inciso anterior, ressalvada e posse em virtude de concurso público. Ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo. Patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades referidas. 5º, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor, concessão ou privilégio decorrentes de contrato com qualquer das entidades a que se refere o inciso 1º, nem exercer na empresa qualquer função ou atividade remunerada. 6º, constituir-se fornecedor ou credor de qualquer das entidades referidas no inciso 1º ou seu devedor a qualquer título. Estende-se a proibição de ser fornecedor ou credor a seu cônjuge e aos demais parentes, consanguíneos ou afins, até o 3º grau, inclusive. Sétimo, fixar residência fora do município. 8. Ausentar-se do município ou afastar-se do cargo por mais de 10 dias sem licença da Câmara. Artigo 105. Quanto à incompatibilidade, o vice-prefeito. 1. Quando no exercício do cargo de prefeito, submete-se às mesmas incompatibilidades, na forma e condições estabelecidas. 2. Fora do exercício do cargo de prefeito, salvo a hipótese do parágrafo único deste artigo, sujeita-se às incompatibilidades estabelecidas no artigo 86, menos as previstas nos itens 2 e 7. Parágrafo único. Independentemente do disposto deste artigo ao vice-prefeito, além da substituição, serão deferidos outros encargos, como seguem: a. Manter e dirigir o seu gabinete aplicando as respectivas dotações orçamentárias. B. Desempenhar o convite do prefeito, missões especiais, protocolares ou administrativas. C. Revogado. A ilegalidade já é de conhecimento do digníssimo prefeito municipal, pelo menos desde 2 de julho de 2018, data do pedido de informação 141 de 2018, de autoria do vereador denunciante, que fez questionamentos a respeito da contratação da empresa por parte da Prefeitura Municipal. Em sua resposta, o prefeito municipal Antônio Seron afirma que tão logo tomou conhecimento do caso, em maio de 2018, abriu um procedimento administrativo. Tal fato já foi, inclusive, motivo para o pedido de abertura de processo de impeachment, rejeitado pelo plenário desse digníssimo parlamento em 5 de setembro de 2018, coincidentemente data do aniversário do denunciado. Tal fato já foi, inclusive, motivo para pedido de abertura de processo de impeachment, rejeitado pelo plenário desse digníssimo parlamento em 5 de setembro de 2018. Repetiu o parágrafo, me desculpem. Ocorre que, em consulta atual ao portal de transparência, descobrimos que o mesmo, após o conhecimento da ilegalidade e após o pedido de impeachment anterior, mantiveram os contratos realizados entre a Prefeitura Municipal e a empresa Centro Automotivo Conexão Limitada. Vejamos abaixo a descrição do empenho, data e valor dos serviços fornecidos pela empresa. Aí tem o número dos empenhos, o número dos valores.
Se havia alguma dúvida sobre a má-fé do vice-prefeito em contratar a empresa de sua sogra, ela fica superada. O dolo de cometer o crime de responsabilidade resta perfeitamente provado, pois, embora não se possa alegar o desconhecimento da lei, o denunciado tinha total discernimento de que estava praticando um ato que violava os princípios administrativos, ao permitir que voltasse a haver empenhos na prefeitura em nome da empresa citada, quando já havia inclusive sido denunciado pela ação. Os empenhos representam a expressiva autorização para que o município realize o serviço, fato este que caracteriza a contrariedade ao disposto na Lei Orgânica Municipal. A reiteração das atividades ilegais merece uma séria reprimenda do Parlamento, pois a demonstração é de total desrespeito às leis e à própria democracia, com a afronta do vice-prefeito aos princípios administrativos e a pouca importância que está sendo dada às deliberações que podem acontecer nesta Casa Legislativa. Assim sendo, o denunciado transgrediu também artigo 4º do Decreto-Lei 2001 de 1967. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Diante disso, a ofensa à lei orgânica municipal e à legislação federal, sendo justa, portanto, a abertura de processo político-administrativo. Título 2. Da contratação da esposa e do cunhado do denunciado pela Prefeitura Municipal, configurando nepotismo. Durante meses, a Prefeitura foi palco escancarado de nepotismo. Aline Batista Bernardi, esposa de Juliano Polese, foi servidora comissionada de 3/3/2017 a 10/5/2018. De igual forma, Vinícius Batista Bernardi, irmão de Aline, portanto cunhado de Juliano, exerceu o cargo em comissão na Prefeitura Municipal de 1/3/2017 a 1/2/2018. Ambos ocupavam os cargos no período em que um denunciado era prefeito em exercício, em janeiro de 2018, e poderia a qualquer momento promover a exoneração. Tal fato afronta perfeitamente a súmula vinculante 13º do Superior Tribunal Federal. Súmula vinculante 13º. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Mesmo sendo de conhecimento geral, o denunciante promoveu mais essa ilegalidade, só que foi corrigido após este vereador tornar o fato público na imprensa local, através do programa Clube Repórter, apresentado por Daniel Goulart na Rádio Clube de Lages e do portal de notícias On News. Ainda que sanada a transgressão da lei, merece uma justa punição, assim prevê o Decreto-Lei 201 de 1967. Só um pouquinho. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Título 3. Dos desvios de recursos das escolinhas de base para a contratação de atletas na disputa do JASC. Os Jogos Abertos de Santa Catarina, JASC, em 2017, foram realizados no município de Lages. Para a presidência da Comissão Central Organizadora, foi escolhido o denunciado na qualidade de vice-prefeito municipal. E, embora tenha movimentado a economia local, houve certos fatos suspeitos relacionados aos Jogos. Em determinado momento, chegou até o gabinete do denunciante conversas em um grupo de WhatsApp, onde os atletas que disputaram a modalidade de basquete conversavam livremente de que maneira iriam conseguir as notas fiscais para prestar contas de recursos que haviam adquirido da Prefeitura de Lages. Um participante faz o seguinte comentário: meu Deus, mas o Arruda já não tinha dito que eles iam dar um jeito nesse negócio das notas? Gente difícil de lida. Daí tá o Seron ontem lá na rádio prometendo piso de quadra. E continua.
Se ele disse que nós não precisamos nos preocupar com nota, na minha cabeça pelo menos estava dito. E outra parte diz, então é simples, eles que se virem com as notas, o jeito de fazer, sei que não é culpa deles, mas se falaram que não era para se preocupar com as notas, eles que corram atrás disso. Justamente os jogadores têm que focar nos jogos e não ir atrás de notas. Em outro momento, outro narrador dá a seguinte declaração, já falamos ontem com o Nilson, disse que dá uma ajuda, mas a responsabilidade é nossa, como todas as outras modalidades tem também. O primeiro participante volta à discussão com a seguinte mensagem. Não estou falando em... Deve ter uma letra errada, desistir. Em desistir, nem tem como agora. O problema é que vamos conseguir 50 conto em nota, isso em 2 semanas? Outro telefone aparece na conversa escrevendo. A questão é que ninguém vai dar nota sem ganhar uma porcentagem. O cara vai ter que declarar essas notas e depois pagar o imposto de renda. Em seguida, um novo número manda as seguintes palavras. E os valores acertados têm que serem cumpridos no total, sem desconto nenhum. Terá custo, desconto de notas, que traga menos jogadores de fora, porque estamos treinando há quase 2 meses e não é certo descontar nenhum valor do acertado. O primeiro telefone a participar da conversa volta a se manifestar. Em relação às contratações, na minha opinião, elas foram de suma importância para que a gente tenha um bom resultado do JASC. Pois se formos realistas, só nós aqui de Lages não temos condições. E afinal, antes de quanto vamos ganhar, o mais importante é como vamos nos apresentar nos jogos. Em seguida, um telefone manda a seguinte mensagem. Talvez consiga nota fiscal de uma confecção. Até à noite fico sabendo. E tem que estar discriminado o valor de cada produto. Ou uma nota só com a soma de todos. Outro participante responde. Tem que estar tudo especificado. E tem que sair na lista que a fundação manda lá também. Por todas as conversas que na sua totalidade anexam a presente denúncia, resta-se perfeitamente demonstrado que houve desvio de recursos destinado à entidade de basquete que venceu o edital de chamamento público número 2 de 2017. Neste edital, R$ 58.013,70 seriam repassados à escolinha, valor citado por um dos participantes como 50 conto. O edital também prevê exatamente no que deve ser gastos recursos, qual seja materiais para a prática esportiva, que, como demonstraram nas conversas, foram gastos para o pagamento dos atletas, sendo a comprovação feita através de notas fiscais frias. Somando um determinado período da conversa, um dos integrantes cita que outras modalidades também têm responsabilidades, dando a entender que a prática estava sendo feita não só para o basquete, mas também para outras modalidades que disputavam o JASC, trazendo atletas de fora, como mencionado no texto, para disputar os jogos por Lages. Arruda e Nilson são citados pelos participantes, levando-nos a crer de que se tratam de Antônio César Alves de Arruda, secretário de Administração e Fazenda, e Nilson Cruz, superintendente da Fundação Municipal. O denunciado, sendo o presidente da comissão organizadora dos jogos, evidentemente participou desta manobra de desvio da finalidade dos recursos e, no mínimo, responderia por desídia do cargo que ocupava, participando ativamente de todas as atividades desenvolvidas com os jogos, inclusive com o poder sobre a delegação de Lages, e não somente sobre a organização. Conforme o empenho anexo, o pagamento integral dos valores à Associação de Basquete ocorreu no dia 6 de novembro de 2017. Os jogos aconteceram de 3 a 11 de novembro, portanto, no dia que houve a quitação dos valores, os jogos estavam acontecendo. Provavelmente essa foi a data combinada, porque parte dos atletas era de outras cidades e deveria receber o pagamento antes de retornar. A agilidade do pagamento dos valores não é vista em outros recursos provenientes de repasses referente à Lei 13.019 de 2014, a Lei do Marco Regulatório. Várias entidades estão com recursos atrasados há meses, muito porque os valores são efetivamente gastos nas escolinhas de base e não no pagamento de atletas para disputa de jogos abertos. Essa foi durante o mandato a mais grave ilegalidade e imoralidade de gestão municipal. É um crime, juridicamente e figuradamente falando, merecedor de toda a repulsa pública. Lages efetivamente não tem e não terá atletas de ponta na disputa dos jogos abertos, importando e pagando salários com dinheiro público, mas somente elevará o nível investindo nas categorias de base, formando jovens competidores.
Esses desvios de recursos foram um completo desserviço a todos os praticantes de esportes e foram chefiados na organização da competição pelo vice-prefeito municipal Juliano Polezi. Diante disso, recai sobre o denunciado a responsabilidade dos fatos, e não vejamos o que diz o Decreto-Lei 201 de 67. Artigo 4º. As infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 8º. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à administração da Prefeitura, como presidente da CCO do JASC, o denunciado negligenciou a defesa dos recursos públicos, pois como autoridade máxima do evento deveria ter percebido o fato e evitado. A negligência, nesse caso, merece a punição adequada. Além do mais, o ato é um afrontamento e uma demonstração de certeza que haverá impunidade. O ato de justiça para o caso é a abertura de uma comissão para investigar a fundo esses fatos e comprovar que não somente na política a corrupção, mas os políticos fazem isso envolvidos com associações, empresários e outros órgãos. Não é mais possível aceitar dessa forma atos fraudulentos e desvios de recursos públicos. É extremamente necessário que o Poder Legislativo se acorde e não mais se acovarde frente à vontade de outro poder. A Câmara de Vereadores não é um puxadinho do Poder Executivo. A função de fiscalizar, resguardada pela Constituição, precisa ser efetivamente exercida. Não se pode cobrar a respeito dos agentes externos quando não se respeita a si próprio. A medida de direito é o recebimento da presente denúncia. Do pedido, ante o exposto, requer-se que seja votado em plenário o recebimento desta denúncia de forma isolada a cada uma das 3 infrações político-administrativas narradas, quais sejam: título 1, da contratação da empresa da sogra do denunciado para prestar serviços para a Prefeitura de Lages, com base no artigo 86, inciso 6, artigo 105, inciso 1 e 2, ambos da Lei Orgânica Municipal, artigo 4º, inciso 5º, artigo 3º, ambos do Decreto-Lei 2001 de 1967. Título 2. Da contratação da esposa e do cunhado do denunciado pela Prefeitura Municipal, configurando o nepotismo, com base no artigo 4º, inciso 5º. Artigo 3. Ambos do Decreto-Lei 2001-1967. Título 3º. Dos desvios de recursos das escolinhas de base para a contratação de atletas para a disputa do JASC, com base no artigo 4º, inciso 8º, e artigo 3º, ambos Decreto-Lei 2001 de 1967. A tramitação nos moldes legais, instaurando-se procedimento político-administrativo investigatório da conduta do denunciado, culminando na aplicação de qualquer medida ou sanção aplicável ao vice-prefeito do município de Lages, Juliano Polezi, e especialmente a cassação de seu mandato. Especificamente, por indispensável ao julgamento, a produção de todas as provas admitidas em direito. A oportuna juntada e requisição de documentos que se revelarem pertinentes ao julgamento. A intimação do autor das denúncias a todos os atos do processo, inclusive para comparecer a todos os depoimentos pessoalmente ou representado por o advogado assistente de acusação, e facultando-lhe nessas ocasiões inquirir os depoentes. A notificação do representado para a apresentação de defesa, bem como para acompanhar os depoimentos das testemunhas, pessoalmente ou representado por advogado, bem como prestar depoimento pessoal ao final, aplicando-se subsidiariamente, nesse particular, Código de Processo Penal. A formação de comissão processante nos moldes do Decreto-Lei 201 de 1967, Lages, 25 de março de 2019, Jair Júnior, vereador. Pela ordem, vereador Jair Júnior. Senhor presidente, gostaria que fosse fazer um requerimento para ser feito voto nominal. Precisamos aí da votação dos vereadores. Quem concorda que seja voto nominal, permaneça como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador Jair, depois vereador Gerson. Senhor presidente, queria consultar qual quórum será utilizado. Do decreto que está em vigência, o 201 de 67, que fala em quórum de maioria simples,
ou outro quórum? Vai ser 2/3, vereador Jair Júnior. Nós temos aqui o parecer jurídico, que pode ser lido aqui pelo secretário, tá? Pela ordem, vereador Gerson. Senhor presidente, também gostaria que nos informasse sobre a lei orgânica, o regimento interno, se o vereador, que é o proponente da matéria, vai poder votar ou não, se tem que se chamar o suplente ou não. Pois não, vereador. Conforme o decreto-lei 201/67, por ser norma anterior à Constituição Federal de 88, deve ser interpretado sob a ótica dos princípios trazidos pela nova ordem constitucional. O artigo 5º, inciso 1º, do Decreto-Lei 201/67, que prevê a convocação do suplente do vereador denunciante impedido de votar, tem por finalidade somente para garantir o atingimento do quórum mínimo de 2/3 dos membros, se for o caso, que não é. Então, por isso que a gente vai ter os 2/3. O vereador Jair Júnior não vai poder votar, mas não requer o substituto, o suplente, desculpa. Ok? Está claro? A presidência, na forma do artigo 5º, inciso 2º, combinado com o inciso 6º do Decreto-Lei número 201/67, combinado com os artigos 52 e 86 da Constituição Federal, submete à votação do plenário por item denunciado pelo autor em número de 3 itens, tá? Lembrando que para aprovação da denúncia de cada item será necessário o voto favorável de 2/3 do plenário. Primeiro item que vai para votação. Título 1. Da contratação da empresa da sogra do denunciado para prestar serviço para a Prefeitura de Lages com base no artigo 86, 6, artigo 105, 1 e 2, ambos da Lei Orgânica Municipal, e artigo 4º, inciso 10º, e artigo 3º, ambos do Decreto-Lei 201/1967. Esse será o primeiro que vai para a votação. Ao secretário para efetuar a chamada dos senhores vereadores. Sim. A favor da denúncia ou contra a denúncia? Isso. Contra, não aprova a denúncia. Ok? Chamamos para seu voto o vereador Lucas Neves. Senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência, em seu nome cumprimentar todos os demais, as pessoas que nos acompanham. Como a gente vai ter que votar 3 vezes, porque são 3 peças, eu vou fazer a justificativa agora e depois eu vou só dar o meu voto. No dia 5 de setembro, quando vem a apreciação, a primeira denúncia em relação ao vice-prefeito, eu, mesmo sendo do mesmo partido que ele, votei favorável à abertura do inquérito, da investigação. Nós não estamos aqui julgando se ele é culpado, se ele é inocente. Nós estamos tratando aqui da abertura de um processo de investigação em relação ao vice-prefeito. Se tivéssemos aberto naquela ocasião, nós não estaríamos hoje aqui retomando essa discussão. Já teria sido investigado e ele condenado ou não por esta casa. Nós teríamos evitado o momento aqui se tivéssemos aberto lá antecipadamente. Mas não foi feito, eu votei favorável e, obviamente, mantenho a minha posição favorável, porque acredito que ninguém está acima da lei. Se ele tem algum indício de que ele cometeu alguma irregularidade, que se investigue, que ele tenha a oportunidade de vir a esta casa e de se defender. Não estou aqui dizendo que ele é culpado ou que ele é inocente. Estou apenas dizendo que esta casa tem, sim, a possibilidade de abrir um inquérito e de investigar. Há um indício de irregularidade, isso é fato. Então, que se investigue. Qualquer um de nós aqui, muitos aqui já foram investigados, já tiveram que responder a processos aqui nesta casa. O próprio vereador denunciante, o vereador Jair, também já respondeu a processo aqui nesta casa e tantos outros vereadores que já passaram por isso. Então, por que não se investigar? Por que não se apurar? Então, o meu voto hoje é sim, mais uma vez, para que o vice-prefeito seja investigado em relação a essas denúncias apresentadas. Muito obrigado. Para seu voto, vereador Tiago Oliveira, ausente.
Para seu voto, vereador Jean-Pierre. Muito boa noite, senhor presidente. Baseado em toda a documentação que temos em mãos aqui, já recebendo antecipadamente, que comprovam todas as informações vinculadas aqui, para este caso exclusivo da conexão multimarcas, o meu voto é contra, porque temos todas as documentações já em mãos comprovando a situação do atual prefeito. Muito obrigado. Para seu voto, vereadora Aida Ofer. Quero cumprimentar o presidente em exercício, o vereador Amarildo, cumprimentar a mesa, meus nobres colegas e toda a população que assiste à sessão na noite de hoje. Eu quero dizer que o meu voto é com muita convicção e eu voto não porque a população está cansada, e eu estava conversando hoje desta questão de CPI, de gastos na Câmara de Investigação e que não dá em nada. Chega, eu acho que precisamos trabalhar, apresentar projetos. Então, meu voto é não. Para seu voto, vereador José Bruno Hartmann. Pedimos plenária para se manter a calma. Vereador Bruno. Comentando, senhor presidente, os demais vereadores, toda a população que nos acompanha aqui no plenário, nos meios de comunicação também. Eu voto para que seja aberta a investigação, que se apurem os fatos, que seja inocentado se for o caso, que seja culpado se for o caso também. Meu voto é assim para a investigação. Para seu voto, vereador David Moro. Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente em exercício, vereador Amarildo, cumprimento a todos os nobres colegas vereadores, também cumprimento a todos na plenária e aqueles que nos acompanham através dos respectivos canais de comunicação. Senhor presidente, nada mais que um fato político, mais uma vez nesta casa, para se tentar notoriedade na imprensa, como é de costumeiro e corriqueiro que isso vem acontecendo nesta casa. Fatos que não merecem destaque, mas que, infelizmente, de vez em quando vêm à tona nesta casa. Nós, como conhecedor, já praticamente 30 anos de vida pública, temos o conhecimento de que forma são feitos os pagamentos, embora deveria ser o prévio empenho que se trata anteriormente, antes de se efetivar o trabalho, mas, no entanto, na prática não funciona assim, porque nem sempre o município tem disponibilidade de recurso. No entanto, sempre foi, em 29 anos para 30 anos que eu estou ali, primeiro se realiza o trabalho, depois se faz a efetivação do pagamento. Então, diante disso, isso ocorreu em todas as administrações, eu estou na 8ª administração, já trabalhei no setor de apoio administrativo, onde são feitos os empenhos. Então, realmente, esta é uma prática que se tem para se receber, não importa a data que se faz a efetivação do pagamento, e foi assim que ocorreu, segundo a denúncia onde a gente tem conhecimento. Então, por se tratar de ter esse conhecimento e essa prática adotada, é claro que o meu voto é contra. Para seu voto, Maurício Batalha. Senhor presidente, quero uma boa noite. Pode continuar, vereador Maurício. Sua presidência em exercício, os demais vereadores aqui, quem acompanha aqui essa noite. Quero deixar claro que essa matéria já veio para votação anteriormente e, como diz o vereador Lucas, ele votou sim, na época eu votei não. E agora, em relação à primeira denúncia, porque ontem nós, reunidos em 16 vereadores, entendemos que foi um prévio empenho não utilizado, que o serviço foi realizado antes daquela primeira denúncia, e que existe uma ilegalidade sim, né? O serviço foi realizado antes do empenho, que é a 4.320, que é a lei federal
orçamentária e financeira não permite. Mas não vejo nenhuma mudança do primeiro momento para agora. E o Ministério Público tem, em consulta ao próprio vereador Jair, tem investigação tramitando. Então, meu entendimento é que, havendo a conduta delituosa indicada pelo Ministério Público, que esta casa analise, vereador Gerson, e aí sim o impeachment do vice-prefeito. A minha opinião, porque tem uma investigação tramitando, certo? E até porque esta casa, num primeiro momento, quando, vou citar o exemplo do vereador Vone, que eu dizia que era valor ínfimo, decreto de emergência, tal, o Ministério Público coadunou e nos mesmos motivos que essa casa adotou, ele arquivou o processo. O segundo item também já foi sanado com a exoneração da esposa, da companheira do vice-prefeito como diretora e do seu cunhado. Houve um equívoco da nomeação. Na verdade, o vice-prefeito não o nomeou, mas se manteve prefeito em exercício com a nomeação. Ele poderia ter atentado a isso. Mas também tem investigação, uns 30 segundos, senhor presidente, até para justificar. Pode continuar, vereador. Também tem investigação no Ministério Público. Também, por prudência e por atuar na área jurídica e advogado, acredito que aguardaremos, o meu entendimento, para que, de repente, até um pedido de impeachment com base na denunciado ou não pelo Ministério Público volte a essa casa. E o terceiro item já faz 3 anos, para 3 anos praticamente. Acredito que o envolvimento generalizado... Pode colocar. Só para concluir, se permitir, senhor presidente, sei que tem o tempo, mas, concluir, se possível, sugiro que seja encaminhado ao Ministério Público também, para que a apuração venha do MP e que depois a gente analise a decisão do Ministério Público. O Ministério Público tem sido atuante, esperamos que seja mais ágil, inclusive essas denúncias que forem encaminhadas, vereador Jair, se o quanto antes puderem vir para essa casa, que depois de apurado a responsabilidade do vice-prefeito ou de qualquer outro servidor, a gente analise o impeachment, que com certeza, se tiver o aval do Ministério Público detectado ilegalidade e irregularidade, terá meu voto de sim. Há uma investigação no Ministério Público. Nós abrimos uma investigação paralela, no meu entendimento, é descabido, nós não temos todo o aparato que o Ministério Público tem. E seu voto, fazendo favor, vereador. Sou contra. Eu acho que eu já tinha dito, senhor presidente. Contra. Só que o senhor, até refiro, porque são 3 itens e está todo mundo votando uma vez só. Então, que o senhor, que seja votado as 3 vezes, É a orientação. Vai ser votado as 3? Obrigado. Tá joia? É contrário, né? Contrário para as questões que o Ministério Público já está investigando. Obrigado. Para seu voto, vereador Gerson Almar dos Santos. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, meus diretores, vereadores, vou ser breve no meu voto também. Senhor presidente, primeiro que a denúncia fala na continuidade do trabalho com essa empresa Conexão. 23 de maio foi rescindido o contrato com essa empresa Conexão. Então não existia contrato mais com essa empresa. O que se discute, de fato, no processo são empenhos pagos a essa empresa depois de 23 de maio. A empresa prestou serviço teve uma ordem de serviço em 1º de janeiro de 2018. Foi empenhado e pago em outubro de 2018. Ou seja, o decreto foi, para que se extinguisse esse contrato com a empresa, foi em 23 de maio. A empresa, a partir do dia 23 de maio, não prestou serviço absolutamente nenhum para o município. Absolutamente nenhum. O que foi feito depois de maio, que é onde diz a denúncia, que foi feito depois de maio foi simplesmente pago o serviço que a empresa fez em janeiro de 2018. É claro isso. Então a empresa prestou o serviço, vereador Jean. Ela tem o direito de receber. A discussão sobre a forma é outra. E pode ter certeza, senhor presidente, nós vamos ter um outro pedido de impeachment pela forma. Vamos ter. Aí nós vamos impeachment... vamos mandar esse impeachment aí, essa entrada, vereador Maurício, para o Brasil inteiro, porque todas as prefeituras fazem, não conseguem empenhar e pagar. Às vezes mandam pagar antes. Se estraga uma ambulância e você precisa urgentemente mandar arrumar, como que faz? Tirar o dinheiro do bolso não dá, tem que mandar arrumar para o paciente poder utilizar aquele equipamento e assim salvar vidas. É dessa forma. No entanto,
Voltando ao primeiro item que fala da empresa Conexão, não temos continuidade. A partir do dia 23 de maio, sob decreto do prefeito, para concluir, senhor presidente. 30 segundos. Não temos continuidade no serviço dessa empresa. Portanto, cai por terra a denúncia do vereador. O que foi feito depois de 23 de maio foi pago o serviço de 2018, foi pago o serviço que a empresa fez anterior a maio. Portanto, meu voto é contrário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Para o seu voto, o vereador José Volnir Schurman, ausente. Pedro Figueiredo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, vereador Aida. Os demais estão na casa prestigiando nosso trabalho. Eu acho que nós temos que pensar em trabalhar pela nossa cidade. Trabalhar, fazer projeto, analisar. Nossa cidade, eu acho que está virando essa casa aqui só impeachment. Então, o meu voto é contra. Obrigado, vereador. Para seu voto, o vereador Luiz Marinho. Cumprimento o presidente Amarildo, nobres vereadores, quem está no plenário. A exemplo do vereador Jean Gerson, eu também tenho documentação aqui. E eu estive por 4 vezes secretário, conheço bem os trâmites, sei como funciona e não é fácil como se pensa. Mas essa é uma questão política, é um circo que se fosse o de Soleil ainda valia a pena, como eu assisti, que vale ouro aquilo, mas esse de lona furada, esse aí não vai dar. Mas quero pedir permissão para o meu grande amigo e pela admiração que eu tenho, vereador Maurício Amarante, e eu tenho o prazer dele chamar de Amarante pelo que eu conheci o seu pai. Se Vossa Excelência permite, de eu fazer minha as vossas palavras, que aí não precisa dizer mais nada, como Vossa Excelência nos orientou na reunião com os 16 vereadores, como que funciona. E Vossa Excelência dizia, muitas vezes eu prefiro responder por não ter deixado perder uma vida, do que ter mandado trocar uns parafusos lá na oficina. Vossa Excelência falou muito bem, que não foi assim, mas foi nesse encaminhamento. Então, meus parabéns, meus cumprimentos, voto contra também. Para seu voto, o vereador Ivanildo Pereira. Ausente. Para seu voto, o vereador Osni Freitas. Boa noite a todos e a todas, senhores vereadores, o presidente, né, o Amarildo, né, fazendo um ótimo trabalho aí. Eu, para dizer, né, fui investigado também já aqui pelos vereadores, eu acho que sou honesto, quero que seja honestidade, marque a honestidade, e se ele tiver certo, que recorra e veja, porque eu acho que nós temos que tentar mudar essa velha política. É isso aí, muito obrigado. É contra, né? Favorável. Para seu voto, o vereador Amarildo Farias. Bom, eu posso estar, até existir aqui um encaminhamento de o presidente não votar, mas na dúvida, eu achei melhor votar, porque existe 2 encaminhamentos. Já está decidida a votação. Tá? E, quando está decidido, eu fui orientado que não poderia, se eu quisesse, não votar. Mas eu acho melhor até a questão de transparência e dizer para vocês o seguinte, todos sabem, eu sou amigo do Juliano, da Uniplac, há 20 e poucos anos, jogamos futebol vários sábados aí, mas a questão de transparência que nós precisamos para investigação. Por isso que o meu voto é favorável, sim, para a investigação, mesmo sabendo que já é voto vencer. Para seu voto, vereador João Maria Chagas. Presidente, contra.
Ok. Quatro votos favoráveis, 8 contrários, né? Com 3 ausências e o vereador Jair, que estava impedido de votar. Então, está rejeitado esse item, que é o primeiro ali, e do título 1 do pedido. Agora vamos partir para a segunda votação, que é o título 2, da contratação da esposa e do cunhado do denunciado pela Prefeitura Municipal, configurando nepotismo com base no artigo 4º, capítulo 10º, artigo 3º, ambos do Decreto-Lei 201/1967. Ao secretário para a chamada. Para seu voto, vereador Lucas Neves. Pela abertura, senhor presidente. Obrigado, vereador Lucas. Para seu voto, vereador Tiago Oliveira. Ausente. Para seu voto, vereador Jean Pierre. Muito boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Tive o prazer de trabalhar com a senhora Aline Batista. Conheço o tamanho e o profissionalismo deste profissional, que antes de ser esposa do atual vice-prefeito, já galgava passos largos pela sua profissão. Uma profissional do mais alto gabarito, com mestrado, graduação, mestrado, que independente da posição do seu esposo, buscou sempre o seu espaço. Além desta situação, temos já uma investigação que já foi dito que não tinha nada de errado. Além de tudo isso, temos um decreto aqui, do dia 10 de maio, desligando ela. E quero que os senhores vereadores façam uma reflexão. Temos bons profissionais que muitas das vezes são impedidos de exercer a sua profissão para o nosso município, para as nossas pessoas, para as nossas famílias, por momentos ou anos depois, o seu esposo assume uma posição política. Como já temos também em mãos aqui uma documentação, e este em especial, na minha concepção profissional, na minha profissão, acho uma tremenda injustiça. Além de estar documentado aqui, como os vereadores possuem também em mãos. Meu voto é totalmente contra essa abertura. Obrigado, vereador Jean. Ao seu voto, vereadora Aida Ofer. Senhor presidente, meu voto é contra. Obrigado, vereadora Aida. Para seu voto, vereador Bruno Hartmann. Boa noite a todos novamente. Também não tenho dúvida da competência da profissional, mas não estamos julgando a competência, estamos julgando a ilegalidade de ter mulher do vice-prefeito estar com cargo comissionado. Meu voto é para que se abra depois a senhora já teve sua fala, vereadora Aida. Meu voto é para que se abra a investigação. Obrigado, vereador Bruno. Para seu voto, vereador David Moro. Contra. Obrigado, vereador David. Para seu voto, vereador Maurício Batalha. Senhor presidente, já fiz no primeiro voto a justificativa das 3 matérias, conversei ali com o vereador Jair, ele compreendeu, né? E voto contrário em virtude do Ministério Público também já está fazendo a investigação. Obrigado, vereador Maurício. Para seu voto, vereador Gerson dos Santos. Senhor presidente, de fato, mais um equívoco. Segundo título, segundo pedido, né, da contratação da esposa, do cunhado, do denunciado pela Prefeitura de Conjunção. São funcionários efetivos, senhor presidente.
São funcionários efetivos em cargos comissionados e quando você, só para esclarecer para as pessoas, quando você é funcionário efetivo de um órgão do Estado, do município ou federal, você tem condições de ser um cargo comissionado em provimento da forma que você recebe. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu sou funcionário efetivo do município e você, diretor, é um cargo comissionado. Eu recebo simplesmente uma diferença de salário. Eu não acumulo o meu salário com o salário de diretor. É uma diferença de salário. Acredita-se que isso traz uma economia gigante para o município. Porque você está valorizando os funcionários efetivos, e, de fato, economizando. É isso que acontece, vereador Jean. Bons funcionários, naturalmente. E é isso que acontece. Então, nós estamos falando de pessoas que são funcionários efetivos. Somente isso. Por isso, senhor presidente, meu voto é contra. Obrigado, vereador Gerson. Para seu voto, vereador José Valnir Schorman. Ausente. Para seu voto, vereador Pedro Figueiredo. Senhor presidente, o meu voto é contra. Obrigado, vereador Pedro Figueiredo. Para seu voto, vereador Luiz Marinho. Contra, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz Marinho. Para seu voto, vereador Ivanildo Pereira. Ausente. Para seu voto, vereador Osni Freitas. A favor da investigação. Obrigado, vereador Osni Freitas. Para seu voto, vereador José Marildo Farias. Bom, que nem falou o vereador Jean, vereador Gerson, a Aline dispensa comentário, inclusive ela estava na Secretaria de Saúde, trabalhou comigo na Secretaria de Ciência Social, excelente profissional. Mas aqui tem outras situações, vereador, né, do cunhado, que cabe sim, no meu entendimento, investigação, simplesmente isso. Então, eu sou voto favorável. Para seu voto, vereador João Maria Chagas. Senhor presidente, tem vereador que desmaiou hoje e não veio trabalhar. Tem vereador escondido no banheiro. Hoje tem vereador que está no PA diz que desmaiou. Não teve coragem de nem sim nem não. Acho que o vereador tem que ter humildade e dizer aquele que pensa. Deixa o Ministério Público trabalhar. Voto contrário. Obrigado, vereador Chagas. Só para salientar aqui e observar que o vereador Vone e o vereador Thiago estão em Brasília a serviço e buscando melhorias para a nossa Câmara de Vereadores. Tá? Essa viagem já estava programada desde o início do mês. Vereador Vone, presidente, e o vereador Thiago. Tá? Deu 8 pela rejeição, 4 para aprovação, 3 ausentes e o vereador Jair Júnior, que está impedido de votar. Então, também o item 2 rejeitado. Queria aqui constar aqui também, cumprimentar algumas pessoas que estão no plenário, Daniel Evandro, da Rádio Clube, Marcelo Vargas, Levir, líder comunitário, Maria de Fátima, Alberique Odeli, Barroso, Candinha, Elton, Mancílio, e também aqui o assessor do deputado Pedro Xai, o Yuri, ali também da Pastoral de Juventude. E também o Hélio, seu Hélio, presidente do bairro São Pedro. Sejam todos bem-vindos. Submeto ao plenário, porque são 18 horas, nós precisamos concluir a votação para, em seguida, iniciar a sessão por causa do horário. A ordem do dia passaria para a próxima sessão. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos para o terceiro título. Dos desvios de recursos das escolinhas de base para a contratação de atletas para a disputa do JASC, com base no artigo 4º e artigo 3º, ambos do Decreto-Lei 201/1967.
ao secretário para a chamada para a votação. Para seu voto, vereador Lucas Neves. Conforme já justificado, senhor presidente, é sim. Obrigado, vereador Lucas. Para seu voto, vereador Jean Pierre. Contrário, presidente. Obrigado, vereador Jean. Para seu voto, vereadora Aida. Contrária, senhor presidente. Obrigado, vereador Aina. Para seu voto, vereador Bruno Hartmann. Favorável. Obrigado, vereador Bruno. Para seu voto, vereador David Moro. Contrário. Obrigado, vereador David. Para seu voto, vereador Maurício Batalha. Já foi justificado no primeiro voto, senhor presidente. Contrário. Obrigado, vereador Maurício. Para seu voto, vereador Gerson dos Santos. Senhor presidente, também vou ser breve. Mais uma vez, sobre o terceiro item, senhor presidente, dos desvios de recursos das escolinhas de base para contratação de atletas para a disputa do JASC, com base no artigo tal. Vereador Aida, o município não passa recurso para os atletas, passa para a associação. É infundada também. É infundada também. Na verdade, teria que fazer isso, talvez esse pedido, para a associação. O município entrega o dinheiro para a associação vai lá e presta conta para o município. De fato, é isso que acontece. Se aconteceu alguma coisa, nós recebemos as notas de fé. Todas as notas que foram recebidas, conforme está no relatório ali, até nas discussões, nós recebemos as notas de fé. Quem tem que se explicar não é a prefeitura. Então, o pedido está errado. Não é a prefeitura. E muito menos o vice-prefeito. Portanto, senhor presidente, por mais esse detalhe gigante, meu voto, naturalmente, é contrário. E sabemos todos aqui o porquê dessas entradas. Vai vir mais, com certeza. E vamos combatê-las, todas essas, senhor vereador Luiz Marinho, de forma clara, transparente, explicando de que forma que é os pedidos e o porquê que eles são. Nós sabemos que existe um complô para desconstrução da gestão. Sabemos, é natural e faz parte disso. Nós precisamos, a gente percebe a teoria da desconstrução para eu me colocar como solução. A gente percebe isso, é claro, as pessoas já estão percebendo. Então, de fato, mais uma vez, como eu sofri nessa casa, senhor presidente, sofri nessa casa quando tive uma denúncia infundada, mas a gente sofre, porque você tem que ir lá comprovar e provar, a gente sofre por isso, vereador Chagas. É ruim. É ruim para o município, é ruim para a cidade, é ruim para os investidores, é ruim para quem acredita na cidade, é ruim para todos. De fato, é ruim para todos. A nossa Câmara pode, sim, ser muito mais produtiva, a nossa Câmara pode, sim, os 30 segundos só para concluir, senhor presidente, muito mais produtiva, com projetos, com ideias, com ajuda ao Executivo, isso sim, com sugestões, nós podemos ser mais produtivos, não querendo sempre crescer ou aparecer nas costas de alguns indivíduos dessa cidade. Sabemos da discussão, sabemos dessa divergência política entre o vereador e o próprio vice-prefeito Juliano Polese. Mas, de todas as formas, quando forem coisas fundadas, pode ter certeza que nós votaremos, vereador Maurício. Vamos votar sim. Mas coisas infundadas, nós temos sim que vir com clareza, explicar para as pessoas, senhor presidente. 30 segundos. Vou respeitar, eu já tinha os 30 segundos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gerson. Para seu voto, vereador Pedro Figueiredo. Senhor presidente, o meu voto é contra. Obrigado, vereador Pedro Figueiredo. Para seu voto, vereador Luiz Marinho. Contra, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz Marinho. Para seu voto, vereador Ivanildo Pereira. Para seu voto, vereador Osni Freitas. Favorável. Obrigado, vereador Osni Freitas. Para seu voto, vereador Amarildo Farias. Favorável. Para seu voto, vereador João Maria Chagas. Senhor presidente, abstenho do voto. O que é? Se absteve. Foram 4 votos favoráveis, 7 contrários, 3 ausentes e 1 abstenção.
Então, foi rejeitado também o item 3 da denúncia. Todas as denúncias rejeitadas. Então, encerramos a presente sessão. Em 5 minutos, pedimos para os senhores vereadores, 5 minutos, já vamos iniciar a outra sessão. Obrigado.